E a Ravena? Vamos Já lá agora, pensou vamos em mudar, entrar né? nesse competitivo também? Cara... É mais nas lives mesmo, criação de conteúdo. Ó, Opa! chegou o Rambrocato aí. Opa! Agora chegou o Ambrocato. Boa. Rambrocato, Eita, muita obrigado comida aí. aqui, né, Melhor gente? hambúrguer. Aqui é bom de demais, meu Manaus, parceiro. cara. Mas pode falar, Ravena. Tá vendo? Os olhinhos! Enquanto a Ravena explica, se você quiser ficar à vontade e quiser comer pastel, pode ficar. Tá? Eu sempre fui a garota que dava problema, entendeu? É mesmo? Sempre, porque Pelo amor os de meus Deus. pais, eles são muito rígidos, são militares, né? Então, eles nivelam muito alto. Então, eu não podia sair. E até os meus 17 anos, eu não tinha videogame, eu não tinha celular. Caramba! Então... Eles queriam um padrão de excelência porque são de uma geração anterior, né? Eu nunca consegui chegar e falar assim, olha, agora isso aqui que está rolando. Você não vai conseguir explicar isso para os meus pais. Porque o que eles entendem é que o que dá dinheiro é você sentar, estudar, ir para um escritório. Então, eu sempre fui a garota que dava problema nesse sentido. Porque você chegava com videogame na minha frente, eu ficava alucinada, entendeu? Meu pai, tipo, uma vez cedeu e me deu um PlayStation 2, mas já falou, não quero isso, não quero aquilo. Então, desde novinha, eu tive que conciliar essa vontade sem fim de jogar videogame com as expectativas dos meus pais. E quando eu fiz 18 anos, eu, tipo, não tinha mais como trancar, né? Aí eles, me deram celular, me deram videogame. E, mesmo assim, eu ainda tinha que comprovar as coisas para eles. O que aconteceu? Quando chegou no segundo ano do ensino médio, a mais esquisita que tinha, a mais feia que tinha, eu falei assim, cara, eu não quero mais fazer o ensino médio. E aí eu, sentei a bunda na cadeira, estudei, e entrei para a faculdade com 17 para não ter que fazer o terceiro ano. Naquela época você não tinha ainda aquela lei de você ter que ter os 18 anos completos. Você podia passar e entrar, claro, com mandado de segurança, mediante a SEDUC. Então, com 17 anos eu entrei para uma universidade aqui em Manaus, né? E eu falei assim, então vocês estão vendo que está funcionando, né? E aí, não satisfeitos ainda com essa faculdade, eu peguei e comecei mais uma faculdade. Então, eu faço Faculdade de quê? Ciências Naturais na UFAM, Caramba! que é física, química, matemática, e faço enfermagem na FAMetro, também com uma bolsa pela nota daquele mesmo Enem. Caraca, Então, que da hora. comecei a fazer isso e a partir daí eu tinha que conciliar a minha vontade de jogar videogame com as expectativas deles. Porque naquela época eu ainda não tinha... capacidade cognitiva o suficiente para ser jogadora profissional. Até que um dia alguém chegou comigo e falou assim, eu vou te ensinar. Aí senta, estuda, tem paciência, labuta. Aí eu falei assim, meu Deus, não é que esse LOL aqui tá fluindo? Foi no LoL, então, que tu se identificou mais. Então, comecei a jogar LOL porque não podia sair, não podia ir ao cinema. Então, o que eu posso fazer para ficar com os meus amigos? Chegou uma hora que eu cansei de pedir para sair, né? Eu tenho ideia, eu podia sair uma vez por mês, ficar 1 hora fora e a minha mãe ia ficar assim, nas sério redes. isso? Se eu fosse assistir Caraca, filme, ela mano. comprava entrada pro mesmo filme e ficava lá. Então, eu falei assim, mano, eu não tenho mais força para ficar nessa queda de braço com os meus pais. Vou sentar aqui, jogar meu videogame, ficar em casa, que aí ninguém me perturba. Mas mesmo assim perturbava, né? Cara, a minha mãe metia meu computador no carro, levava o computador pro plantão, não deixava de jeito nenhum. Então, joguei alguns competitivos aqui em Manaus, mas como a Ariane falou, eu precisava de um comprometimento que eu não podia entregar pela restrição dos meus pais. Faz sentido. E aí chegou a pandemia, eu já estava assim, com as 2 faculdades encaminhadas, mas a UFAM não abriu as aulas pro online, né? A UFAM não quis fazer aula online, parou os 3 anos da pandemia. Então, eu fiquei só com a EAD da FAMetro e eu falei assim, rapaz, dá para jogar um videogame, né? E aí, quando comecei o EAD, também comecei a fazer lives e nessa altura eu já tinha pego diamante no LoL, que aquela altura não tinha esmeralda, não tinha... O diamante era assim... um nível abaixo dos jogadores máximos, entendeu? Sim, principalmente para uma menina que estava jogando numa posição que não é a de suporte, que é a de atirador. Então, naquele momento, eu tinha tempo e tinha capacidade cognitiva, ali nos meus 17 anos. Então, comecei a fazer live e um dia eu vi uma oportunidade de mostrar para os meus pais que valia. Porque comecei a fazer live, atendi os requisitos mínimos muito rápido. Sério, mano? E que da hora. comecei a receber em dólar, aí eu falei assim, então senta aqui, mãe, que eu vou te mostrar um negócio. Coloquei ela sentada na frente do computador e mostrei a receita para ela. Eu tô aqui na frente do computador, mas eu não tô parada. E aos poucos eu fui ali conseguindo, né? Mas antes disso eu perdi muitas oportunidades no Amazonas, porque querendo ou não, para mim, abrir mão do que eu queria fazer
em função da recomendação dos meus pais, era um sinal de respeito. Porque estudei sempre nas escolas melhores, é muito dinheiro, né? Pô, 17 anos eu não trabalhava, então eu queria retornar os investimentos. Mas só com a pandemia que eu fui descobrindo que eu queria fazer outra coisa. E na pandemia comecei a fazer lives todos os dias, comecei a rushar elo, jogar outros videogames. E com isso abriu portas em que eu realmente não precisava estar em Manaus para fazer aquilo funcionar e me monetizar, Perfeito. entendeu? Comecei a trabalhar com marcas boas e eu fui olhando assim, cara, é um hobby. Mas e se eu for profissionalizar esse hobby? Então, fiz cursos, passei a entender e tive que lutar com uma coisa que eu tenho muito, que é a timidez, entendeu? Eu sou muito tímida. Pô, não parece. Cara, É, eu abria a verdade. live, eu chorava de vergonha. Abria a live, fechava a live, chorava de vergonha, Não chorava é de vergonha. possível, cara. Tô te falando, mano, tô te falando. Os meus amigos falam assim, pô, não vai abrir live. Não tenho como. Chorava de vergonha. Caramba. E aí o tempo foi passando, eu falei, pô, tá funcionando. E eu pensei, o que eu posso trazer pra internet que vai agregar? Porque, pô, se tu bate numa árvore, cai pelo menos umas 5 meninas iguais a mim. Isso não só aqui, mas em São Paulo, onde era a minha maior competição, né? Então eu falei assim, pô, vou trazer uma coisa que ninguém faz. Eu vou mostrar que eu vou de uma faculdade para outra, eu faço estágio, eu faço e aconteço. E uma coisa que eu aprendi no competitivo e trouxe foi a disciplina. Porque quando eu jogava no competitivo, eu, tipo, pô, imaginava assim, vou jogar o dia inteiro. Não! Teve um seriado, um reality show do LoL, que chamava Gillette Youth. E lá eu fui assistir na fome de falar assim, essa galera aqui vai jogar o dia inteiro, eu vou assistir. E eles tinham que fazer exercício físico. E eles tinham que comer direito. Então, assim, eu falei assim, rapaz, então quer dizer que para funcionar eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que passar pelo psicólogo. Rapaz, não é só sentar e jogar um videogame, né? Só que à medida que eu fui tendo menos tempo para jogar videogame, em função das coisas que eu fazia para ele funcionar, eu fui perdendo essa, tipo, grande habilidade cognitiva, que, pô, tinha 17 anos, não é o mesmo reflexo de hoje com 25 anos, né? Mas fui entendendo que mesmo sem ser a melhor naquilo, eu conseguia agregar muito, com dicas de estudos, com uma rotina, porque eu era dessas pessoas que costumava pensar assim, não, ser gamer é eu sentar aqui, tomar 12 latas de energético, comer 20 nuggets. E eu falei assim, pô, não é isso que eu quero ser gamer, eu não quero ser gamer desse jeito. Então, veio de querer atender as expectativas dos meus pais. E a minha vontade é algo muito genuíno. E eu acho que é isso que dá certo para mim hoje, é trazer o que eu vivo de verdade, entendeu? Esse Pô, negócio massa pra caramba. dos pais é uma coisa muito séria hoje. Hoje, e sempre foi, eu acho que desde quando começou... Principalmente mulher. Principalmente nós mulheres, né? Eu acho que nossos pais, os meus pais sempre foram muito rígidos também. Mas, como eu disse pra vocês, eu comecei a jogar já depois que eu terminei faculdade. O dela não, ela tinha 17 anos, antes de 17 anos ela tava... Ela já se interessou. Eu não me interessava por isso. Incrível, eu achava que o jogo ia me atrapalhar. Porque, Caramba, tipo assim, sério? Eu Sim. pensava que ele ia me atrapalhar e talvez me atrapalhasse, que eu também tinha 17 quando eu entrei na faculdade. Então, pra mim, eu achava que ia me atrapalhar. Eu olhava as pessoas falar muito mal de jogo. Principalmente na questão de saúde, Sim, né? fiquei aí na frente do jogo, não sei o que, isso vicia, isso é isso. E foi justamente nesse miticismo, porque a minha mãe me via sentada no computador, subiu um ódio tão grande nela, mano. Parecia que eu tava pedindo dinheiro na praça. Cara, mano, ela às vezes, tipo, eu esperava ela dormir, tá ligado? Pra eu ir jogar meu videogame, ela acordava na calada da noite, ficava assim, ó, parada na porta do meu quarto, pra eu escutar o teclado se eu estivesse jogando. Caramba. Nossa, ela Nossa, tipo, era muito louco. odiava, porque pra ela, se eu tivesse no videogame, eu nunca mais ia estudar na minha vida. E como é que é a tua relação com a tua mãe hoje em dia? Hoje em dia mudou bastante, porque eu acho que conforme a idade vai avançando, eles... Como que eu posso explicar? A minha mãe é uma pessoa impetuosa. Ela... Pô, a minha mãe vem andando, eu reconheço os passos dela, porque ela vem poc, poc, poc. Então, tipo, quando ela foi envelhecendo, ela foi, tipo, perdendo um pouco da força e se tornando mais maleável, né? Principalmente porque quando começou a entrar dinheiro, ainda morava na casa dos meus pais, então eu falava, tá aqui, ó, mãe, toma. Mas em dólar, toma aí, ó, toma. É bem melhor, hein? Então, quando ela começou a ver funcionar e quando ela começou a ver que eu, pô,
estava fazendo isso funcionar em congruência com as faculdades e que eu realmente não estava bitolada dentro do videogame, que ela conseguiu se tornar um pouco mais maleável. Não, é engraçado que eu acho que quando eles veem o dinheiro, Mas eu já ia falar isso. já muda A muito. minha situação, tu sabe, foi Sim, parecida. sim, ela tá Quando- falando, tô associando. É a mesma coisa. E acho que pra ti também, se fosse o Laerte vindo, tu ia nessa pegada também, né? Não que o Laerte mostrasse que ganhou alguma coisa na internet, tu ia falar, pô, meu lógico, filho né? tá Eu ganhando acho, dinheiro. é o que ela falou, é gerações diferentes, né? Eu acho que a gente, assim, depois mais à frente com nossos filhos, talvez a gente tenha uma outra visão, Entendi, entendeu? entendi. Eu acho que são gerações, É pô. algo a se pensar. Como é que seria a Entendeu? próxima geração? Sei lá, o teu filho. Pô, se tu vê ele lá jogando, tu vai dar mau apoio agora, né? Não Tu sei. ainda tá bronze, moleque! Com essa tua idade, eu jogava 13 horas seguidas. Tipo isso, essa Vai ser falando, diferente, pô, vai né? ser essa parada aí, pô. É. Tu tem um dia pra pegar diamantes. A mestre, né, no caso. Sim, sim. Já postou o vídeo hoje, filho? Vai lá postar. Senão você não vai ser lá. Eu não castigo pra ele. Eu acho que nem só para os videogames, mas, por exemplo, os videogames eram um hobby, né? E o que eu entendi é que, principalmente, tipo, para eu competir com o alto mercado, que estava em São Paulo, que estava na gringa, eu precisava que o hobby fosse muito mais profissional. Então, eu, estudei, vi o que precisava fazer, comecei a me portar com seriedade para que aquilo fluísse com seriedade.